Olá e bem-vindos ao Reviravoltas e Revoluções. Capítulo 1 – A Revolução de Avis. Episódio 4 – A Crise de 1383. O último episódio acabou com o rei pacificamente morrendo de tuberculose em Santarém, em outubro de 1383, deixando um futuro assustador para o português médio. A assassina conhecida e odiada Rainha Leonor reinaria até sua filha ter idade suficiente para casar com o rei de Castela, que então transformaria Portugal em um reino cismático, apoiador do antipapado de Avignon e submisso a Castela, o que para muitos parecia o fim do mundo. E é por isso que o episódio de hoje é dedicado a contar a história do homem que impediu tudo isso de acontecer. O bastardo João. Nascido Infante João em 11 de abril de 1357, João foi um bastardo do antigo e amado rei Pedro I, com a galega Teresa Lourenço. João não teve muito contato com o pai e por isso teve uma criação na cidade de Lisboa com seu avô paterno, que era um comerciante. Aos 6 anos, ele foi mandado para a Ordem de Avis, onde foi criado para ser um cavaleiro, e esse era o destino de muitos bastardos e segundos filhos, longe do jogo político, mas ao lado do combate. Assim como todo segundo filho ou filho bastardo, era destino do infante João ser deixado de lado e esquecido como um dos muitos cavaleiros do reino, servindo apenas o papel de figurante na história de outros nobres mais importantes. Mas o destino tinha outros planos para João. O rei Fernando era meio ingênuo, e toda essa ingenuidade era compensada pela sagacidade política da mulher dele. Ela via o quão impulsivo e teimoso Fernando era nas suas decisões e tentava, com a ajuda dos seus partidários, proteger o posto de rei da melhor forma que ela conseguia. E o maior perigo para a coroa naquele momento era um possível golpe de um dos irmãos de Fernando. Dom João era a principal ameaça. Ele era um bom combatente e tinha o apoio da Casa de Castro. E quando o plano da rainha funciona e João mata sua esposa e acaba se exilando, o último bastardo de Pedro I, de repente, volta para a atenção de todos do reino. O infante João, agora mestre da Ordem de Avis aos 7 anos de idade, se torna a principal preocupação da rainha e do conde, o que deixa eles bem mais tranquilos. Porém, quanto mais decisões ruins Dom Fernando fazia, mais os insatisfeitos olhavam por alternativas, e mais parecia para o cidadão médio que outra pessoa deveria ser rei. O mestre de Avis eventualmente começou a atrair a atenção não só do povo de Lisboa, quanto dos cavaleiros do reino, e a rainha percebeu que se não lidasse com esse pretendente ao trono, as coisas poderiam sair do controle. Pouco antes da guerra, o rei e a rainha se reuniam em segredo com o conde Andeiro para falar sobre as negociações da aliança entre Portugal e Inglaterra contra os castelhanos, e começaram a rolar boatos de que o conde Andeiro cuidava de outra aliança do rei. O caso de Leonor Teles com o conde Andeiro era uma daquelas coisas que era óbvia, mas ninguém comentava. Algo que fingia-se ser mentira até ser provado, mas que provavelmente seria provado. Gonçalo Vasques de Azevedo era um amigo do rei, e durante a guerra ocorreu da mulher dele entrar em um cômodo onde estava o conde Andeiro e a rainha a sós. Ela viu, espiando os dois, eles flertando, e a rainha rindo, e o conde, muito mansamente e com voz baixa, falando sozinho com a rainha em um quarto a sós. A mulher contou para o marido, que contou para os homens próximos dele, que, é claro, eventualmente chegou no mestre de Avis. Mas também chegou em um amigo da rainha, um tal Vasco Gomes de Abreu, que fez questão de contar para a rainha não só qual fama ela tinha, mas também quem sabia dessa fama. Os instintos de sobrevivência dos dois gritaram alto. Pela lei portuguesa, a rainha e o conde deveriam ser mortos pelo rei,
se ele quisesse proteger a sua honra. E se tem alguém que Leonor temia que tivesse essa informação, era o mestre de Avis, já que Fernando não tinha filho para herdar o reino e o mestre poderia derrubar ela e então derrubar ele para tomar a coroa. Leonor então bola um plano. Ela falsifica cartas com a assinatura do mestre e de Gonçalo de Azevedo, como se ele estivesse informando o rei da Espanha sobre os movimentos das tropas portuguesas, e ela apresenta ao rei, que manda prender eles por terem traído o reino. Os dois foram presos, mas a rainha optou por deixar todos sem saber o real motivo da prisão. E foi esse o problema do plano, porque nem os presos, nem os que prenderam sabiam o que estava acontecendo, o que deixou o carcereiro deles desconfiado, para dizer o mínimo. E quando no meio da noite chega uma carta do rei ordenando a morte dos dois, o carcereiro suspeita imediatamente que talvez aquelas não sejam ordens reais. Era muito estranho ver o rei matando um amigo próximo e o irmão assim tão depressa, sem justificativa nem nada. Então, Vasco Martins, que estava guardando os prisioneiros, manda alguém perguntar para o rei se aquelas cartas eram válidas mesmo. O rei desmentiu a carta e rapidamente começou uma investigação sobre essas cartas falsas que circulavam. E então, os mensageiros que a rainha usou tiveram as cabeças cortadas, e Gonçalo Vasques de Azevedo e o mestre de Avis sobreviveram aos truques da rainha. Mas eles sabiam que o assassino deles ainda estava à solta e tentaria de novo. O mestre e seus partidários suspeitavam que a pessoa por trás da tentativa de assassinato era o Conde Andeiro, já que ele tinha muitos amigos na nobreza e, como suspeitavam que a rainha era amante dele, eles suspeitavam também que aqueles que eram leais à rainha poderiam se alinhar a ele e apoiar ele para o posto de regente. Existia um medo real de um casamento da rainha regente com o conde, o que transformaria ele em um dos homens mais poderosos de Portugal. E isso era motivo mais que suficiente para o mestre e seus partidários planejarem a morte do conde. E embora exista a desculpa de restaurar a honra do rei Fernando, a verdade é que os partidários queriam um rei português no trono, contra uma inevitável invasão castelhana. O mestre então se convence que não existiria lugar em Portugal onde ele estaria seguro, enquanto o Conde Andeiro vivesse. E é por isso que ele decide matar o conde. Chegando lá, ele se reuniu com os conspiradores, o seu escudeiro, Rui Pereira, o irmão da rainha João Afonso, o antigo chanceler-mor do rei, Álvaro Paz, e o cavaleiro Lourenço Martins. Os 5 entram no Paço Real de Alcáçova, meio que forçando a entrada e intimidando os guardas para poderem entrarem armados. Ali, eles conseguem uma audiência com a rainha regente Leonor e ali perguntam sobre mais tropas para serem direcionadas para a fronteira central, pois eles estavam com medo de uma invasão. E nessa discussão era necessária a presença do conde. Então, o mestre foi chamado em uma sala particular com o conde para negociar. João Fernandes Andeiro estava cercado por seus partidários e guardas na sala, enquanto os aliados do mestre aguardavam no pátio, e ali estavam os 4. Não havia motivo para suspeitar de uma trama, e é exatamente por isso que ela funcionou. Eles discutiram por um tempo, e logo o conde convidou o mestre para comer. Ele se recusa e pede para falar sozinho com o conde, e então o puxa pela mão para o lado de fora da câmara, para o pátio, onde seus conspiradores já estão prontos. E então ele vira para o conde e fala: Conde, eu me maravilho muito de vós serdes homem a que eu bem queria, e trabalhardes-vos de minha desonra e morte. O conde vira para ele e fala: Eu, senhor, quem vos tal coisa disse, menti-vos mui grande mentira. Contudo, o mestre já estava convencido, e no meio do pátio ele saca um cutelo e acerta o conde na cabeça. A comoção é enorme.
Todos sacam as espadas e enquanto alguns chocados pela comoção não conseguem se mover, o conde se arrasta de volta para a câmara onde a rainha e seus conselheiros estavam, mas ele é atravessado pela espada do escudeiro do mestre Rui Pereira. E de repente, estava ali no chão, frio e morto, o homem mais odiado de Portugal. O mestre de Avis, então, ordena a Álvaro Paz para ir andando pela cidade dizendo que mataram o mestre, enquanto os outros homens trancam as portas do castelo para não deixar ninguém entrar ou sair. Enquanto isso, ele vai até a rainha e, por ser aliado do irmão dela, garante a segurança dela. Do lado de fora, porém, as coisas estão ficando loucas. Quanto mais Álvaro Paz fala que mataram o mestre, mais as pessoas replicam essa mensagem para as outras e, logicamente, elas começam a intuir o que foi que aconteceu. A assassina da rainha regente ou um maldito conde-andeiro fizeram alguma coisa. Logo, os sinos começam a badalar por Lisboa, enquanto uma multidão vai em direção ao paço para saber o que se passava. Afinal, alguém devia explicações de por que mataram o queridinho de Lisboa, o mestre de Avis. A reação emocionada da turba foi demais para muitos da cidade que gostavam do mestre. Alguns se reuniram na frente da sé de Portugal, demandando com raiva que ela tocasse os sinos. Mas por que a sé de Portugal especificamente? Bem, o arcebispo da sé de Portugal era o odiado Martinho de Zâmora. Martinho era, como o nome indica, de Zâmora. Ele era um castelhano. E não só isso, ele era cismático, apontado pelo próprio papado de Avignon, e por isso ele era, aos olhos dos moradores de Lisboa, um inimigo de Deus. Ele se recusou a tocar os sinos para o mestre, e uma turba, já meio descontrolada, partiu para a agressão, invadindo a igreja furiosa com a falta de sinos badalando. O arcebispo se trancou com mais 2 padres na sala dos sinos, se recusando a tocá-los até o final. Quando os padres foram surpreendidos pelo pessoal invadindo a torre mais alta da sé, a fúria concentrada neles levou a multidão a, primeiro, espancar os 3 padres na torre, depois, jogá-los da torre e, por fim, descer e espancar os corpos deles. No fim do dia, o arcebispo de Lisboa, o prior de Guimarães e o tabelião de Silves viraram as primeiras vítimas do que viria a ser a crise de 1383. Mas certamente, eles não seriam as últimas. Enquanto isso, a ansiedade do povo às portas do que hoje é chamado Castelo de São Jorge estão para explodir e começam gritos e protestos chamando o conde e a rainha de traidores e pedindo para ver o mestre. Até que ele aparece. O mestre de Avis, de uma janela, explica o que aconteceu. Ele matou o conde-andeiro e tudo está bem. E a multidão vai à loucura. Aquele foi um dos raros momentos em que todo mundo percebe algo e depois todo mundo percebe que percebeu esse algo. O silêncio do povo cobria uma situação insuportável de insatisfação popular com o regime há muito tempo. Eles estavam numa situação catastrófica. O reino seria inevitavelmente invadido por João I de Castela e não tem nada que eles poderiam fazer. E graças a Leonor, o pretendente mais forte ao trono, o João, filho de Inês de Castro, agora era um prisioneiro em Castela. Mas, ao ver o mestre de Avis no castelo, todo mundo notou que havia ali uma terceira opção. O mestre poderia assumir a coroa e salvar Portugal. E embora esse não fosse um plano realista, a ideia de que Portugal poderia não estar condenada era o suficiente para dar esperança à multidão que agora estava ali. E por isso, as pessoas saíram festejando pelas ruas de Lisboa. O mestre inicialmente não queria esse posto. E dias depois do assassinato, quando ouviu que a rainha e sua comitiva mudaram para Alenquer, temeu que uma retaliação parecida com a que Fernão Vasques sofreu viria sobre ele. Ele tentou fugir para a Inglaterra, mas ele foi convencido a ficar, primeiro pelo povo
e depois pelos seus cavaleiros. E o povo estava precisando de um guerreiro no qual eles pudessem contar, pois só havia uma notícia no leste. El-Rei João de Castela planejava sua invasão em Portugal, e todos sabiam que se ele conseguisse o que ele queria, não haveria mais festa pelas ruas de Lisboa, não haveria mais mestre de avis, e não haveria mais Portugal.